Vamos lá, Êxodo, capítulo de número 3, lá no início da Bíblia. Êxodo, capítulo 3. Do verso 1 ao verso de número 10. Êxodo, para quem não sabe, é o livro que trata da saída do povo de Israel do Egito. Então, esse é o contexto do livro. Deus tirando o povo da escravidão. A palavra Êxodo, a gente poderia traduzir, né, uma possibilidade de tradução, seria justamente saída, retirada. Então, Êxodo trata desse tema central, desse assunto central. Deus resgatando o seu povo que havia sido aprisionado, escravizado no Egito. Então, aqui Deus começa a fazer um movimento na história para retirar esse povo dessa escravidão, desse período de escravidão. Capítulo de número 3. Vamos ler um trecho aqui e a gente segue a nossa reflexão. Diz assim a palavra. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse é o texto, palavra do Senhor. Pai nosso, mais uma vez nós abrimos a tua palavra e pedimos ao teu Santo Espírito que fale mais uma vez aos nossos corações. Nos encontre, Pai, com graça, com poder, com misericórdia, mas acima de tudo, Pai, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor mesmo quer nos comunicar. Cada um de nós aqui precisa ouvir a tua voz, precisa de orientação que vem da tua parte, que seja esse o tempo propício para que a gente escute a tua palavra e a tua voz. Fale conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o contexto é o contexto de escravidão. O povo havia sido feito escravo no Egito e a gente está falando de escravidão. Às vezes a gente olha para esse texto e romantiza um pouco. É escravidão na inteireza da palavra. É opressão, é dominação, é escassez, é falta de alimento, é falta de descanso. Não tem tempo com a família. Lazer, não tem, é escravidão.
não tem atividade em grupo, com amigos, não tem. Não tem momentos de adoração ao Senhor deles, não tem, não pode. Não pode adorar o Senhor, não pode ter tempo com os amigos, não pode ter trabalho, escravidão. E o faraó, na época, vendo que o povo crescia, intensificava cada vez mais o trabalho. Eles tinham que construir tijolos, e construir estradas, e construir palácios, enfim. Toda a construção ali do Egito aconteceu em função do povo de Israel, que estava lá, sendo escravizado, sendo dominado. A gente precisa olhar para esse texto com essa lente. A lente de quem estava sofrendo. A lente de quem vivia sobre dominação, sobre opressão. Isso aparece no texto. Nesse trechinho que a gente leu. A gente vai chegar lá. Mas eu preciso mostrar isso para você. Preciso mostrar que aqui não é um tempo de felicidade que o povo vivia. Não era um tempo de fartura. Não era um tempo de alegria. Era tempo de choro. Era tempo de lágrima. Eram dias de sofrimento. Eram dias onde o povo estava completamente aprisionado. Eles eram escravos. Até que Deus tem um encontro com Moisés. Na verdade, Deus encontra Moisés. Chama Moisés. E como é que acontece esse chamado? De uma maneira muito inusitada. Moisés havia fugido, se recolhido no deserto. Enquanto ele está lá, ele conhece uma moça, ele decide casar com aquela moça. E ele começa a cuidar do rebanho, do pai dessa moça. Como uma prestação de serviço antes do casamento. E ele está cuidando, agora ele vira um pastor, alguém que cuida de rebanho, de animais. E ele está pelo deserto, guiando o rebanho. Até que, num dia, ele de longe vê uma sarça, um arbusto se queimando. O que naquele tempo, naquela região, não era nada anormal, era comum. A questão é que esse fogo não consumia o arbusto. E ele olhava aquilo e ele ficava intrigado com aquilo. Esse fogo está queimando, mas não consome, não vira cinza. Então imagina você vendo uma planta queimar sem virar cinza. E o fogo ali que não apaga e aquela planta que não vira cinza. Foi mais ou menos essa experiência de Moisés. E ele estava no deserto, cuidando dos animais. Até que ele fica incomodado com aquilo e ele resolve chegar perto. O que está acontecendo? Ele vai se aproximando, até que ele escuta uma voz. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que você está pisando é terra santa. Qual é a reação de Moisés? Ele prostra o seu rosto no chão. A primeira reação que Moisés tem diante da fala de Deus, quando ele se dá por si, que aquilo não é uma experiência humana, que Deus está ali se manifestando, a primeira reação que Moisés tem é curvar o seu rosto. E isso é muito interessante, porque vários personagens na Bíblia fazem esse mesmo movimento, Isaías e tantos outros. Quando ouvem pela primeira vez a voz de Deus, se jogam no chão, prostram o rosto. Por quê? Porque o ser humano não é capaz de lidar com a voz de Deus. O ser humano não tem estrutura física, emocional, para ouvir a voz do Criador. Nós não temos outra reação a fazer, a tentar nos esconder e a reconhecer imediatamente a nossa pequenez diante de Deus. Quando Moisés esconde o seu rosto, o que ele está fazendo eu sou pequeno demais para estar diante dessa manifestação desse Deus glorioso.
E a gente se sente assim às vezes, pequeno demais diante de Deus. Pequeno demais, às vezes, como no caso de Moisés, para fazer algo que Deus está nos pedindo. Às vezes Deus está nos chamando, é com você que eu quero fazer. E a gente diz, não, Senhor, eu sou pequeno demais, eu sou incapaz demais. Sabe o que Moisés disse para Deus, quando Deus começou a falar para ele? E a gente vai ver isso aqui no texto. Moisés disse, eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso que o Senhor está me pedindo. O que Deus estava pedindo para Moisés? Para que ele tirasse o povo da escravidão. O povo que estava lá oprimido, sofrendo, chorando. Moisés um dia tem um encontro com Deus, por meio dessa experiência, e Deus fala para ele, Moisés, você vai tirar esse povo da escravidão, é com você. Essa responsabilidade eu estou entregando nas suas mãos. Imagina comigo, Deus pedindo algo dessa grandeza para você. Deus chamando você e falando, é com você. Tem algo grandioso para fazer, e é você que vai ser o responsável por isso. Imagina você nessa situação. Tem um detalhe aqui importantíssimo. Quando Moisés fugiu do Egito, imagino que você conheça a história. Por isso que eu estou dando alguns saltos aqui, não estou entrando nos detalhes. Só para a gente lembrando. Quando Moisés fugiu, ele estava sendo ameaçado, ele tinha sido ameaçado de morte. E agora Deus está falando para ele, você vai tirar o povo da escravidão do Egito. O que significava dizer, você vai voltar lá, de onde você fugiu. Você vai ter que ir lá no faraó. O que Moisés pensa? Como é que eu vou voltar lá se ele me ameaçou de morte? Se eu voltar, eu vou morrer. Imagina a cabeça do Moisés nessa situação. Primeiro ele vê uma manifestação milagrosa acontecendo. Ele se aproxima e ele ouve uma voz. Ele se prostra, ele se rende. E aí ele está ali, ele ouve Deus falar com ele. Ele entende que é Deus que está falando ali. E Deus fala para ele, você vai tirar o povo da escravidão. Mas quais as implicações que tem nesse chamado de Deus? Ele teria que voltar lá no Egito. Como é que ele tem que ir no lugar de onde ele está fugindo? Ele sabe que se ele voltar, ele vai morrer. E ele começa a falar, não vou não. Chama outra pessoa aí. Estou passando, essa aí eu passo. E Deus fala, não, é você, não tem outra pessoa com você. E Deus começa a falar com ele começa a questionar Deus. Até que Deus fala para ele, então tá bom, Moisés. Eu vou mostrar para você que sou eu que estou com você, para você não se sentir sozinho. E Deus começa a dizer para ele, vai acontecer isso, você vai chegar lá e vai acontecer isso. E aí ele confia, ele precisa primeiro ouvir de Deus, perceber que de fato Deus estava com ele. E Deus vai fazendo isso com ele. Eu vou mostrar para você que eu estou com você. Coisas milagrosas irão acontecer, Moisés. E você vai entender que sou eu que estou aí com você. Então ele decide cumprir aquele chamado. Mas, nesse processo, enquanto Deus está chamando, Deus está mostrando para ele o que ele tem que fazer, algo de extraordinário e que pegou meu coração enquanto eu estava lendo novamente esse texto, eu consegui perceber de uma maneira diferente e é basicamente sobre isso que eu quero falar com vocês, não sobre especificamente o chamado do Moisés, eu aqui estou fazendo um contexto para você entender onde a gente está, mas sobre o que Deus fala para Moisés nesse processo, a respeito do povo que estava lá escravizado. O que Deus fala é, verso 7, se você tiver com a sua Bíblia, ou se puder projetar aí, para a gente voltar a nossa atenção para esse trecho. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento.
Então, o que Deus está fazendo aqui, falando para Moisés, é o seguinte: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu conheço-lhe o sofrimento. Vi a aflição, disse Deus para Moisés, vi a aflição, ouvi o seu clamor e conheço o seu sofrimento. Olha que coisa rica a gente encontra nesse relato. Deus dizendo para Moisés: eu vi, eu ouvi e eu conheço. Eu vi a aflição, eu sei o que vocês estão passando. Eu ouvi o clamor, o que significa dizer que Deus ouviu o lamento, Deus ouviu o choro daquele povo, Deus ouviu as preces, as orações, Deus ouviu. E Deus também fala para ele: eu conheço o sofrimento, eu sei o que vocês estão sentindo, eu sei o que está passando no coração de vocês, eu sei essa dor, essa angústia, esse medo. Isso é extraordinário nesse texto, porque Deus está falando isso para Moisés a respeito do povo que estava escravizado. Deus está falando com Moisés: eu sei, eu vi, eu ouvi, eu vi e eu conheço. Mas esse texto é também para mim e para você hoje. Porque aqui também há um recado de Deus para a sua vida, para a minha vida. Aqui também há uma palavra de Deus para cada um de nós. Deus dizendo para você nessa noite, e talvez você tenha entrado aqui precisando ouvir isso. Como eu me deparei com esse texto lendo, e isso me fez me silenciar diante dessa palavra. Talvez você precise ouvir isso também. Deus dizendo para mim e para você: eu conheço a sua aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento. Sabe quando a gente ora e tem aquela sensação de que Deus não está ouvindo a nossa oração? Sabe quando a gente está no meio de uma luta, uma dificuldade, um problema assim grandioso, e a gente fala: eu estou sozinho aqui, Deus me abandonou, Deus não esqueceu de mim. Às vezes a gente se sente assim. Essa é uma sensação que chega no nosso coração. As nossas emoções, elas são tão voláteis, né? Que às vezes, por vezes, a gente se sente assim, abandonado por Deus. A gente se sente sozinho, a gente se sente perdido, desorientado. E a gente precisa ouvir uma palavra como essa, um recado de Deus. A gente precisa lembrar disso. Deus falando: eu vi a sua aflição, eu vi quando você estava lá chorando, eu vi quando você estava lá achando que estava sozinho, sozinha, achando e dizendo que eu tinha te abandonado, pensando que eu estava alheio ao seu sofrimento, alheio à sua dor, ao seu problema. Deus está falando isso aqui para a gente hoje. Do quanto Ele nos vê, do quanto Ele nos conhece, do quanto Ele ouve o nosso clamor. Eu não sei se você já teve a experiência de enfrentar um problema muito grande, muito difícil, mas ver aquele problema sendo resolvido de uma forma que você não esperava, de uma maneira que você não imaginava. Você não tinha ideia de como aquilo seria resolvido e, de repente, pode ser isso tenha durado um longo tempo, anos. Pode ser que isso tenha sido um período curto, mas eu não sei se você já passou por essa experiência de estar diante de uma situação e pensar e ver:
eu não tenho condições de resolver isso, eu não tenho capacidade, isso não vai ser resolvido. Mas de repente alguma coisa acontece, alguma solução aparece, alguma resposta, uma porta, uma pessoa que aparece para ajudar, um recurso que aparece e você não estava contando com ele, um amigo, um parente, alguém na igreja, a igreja se reúne e fala, vamos ajudar. Eu não sei, existem tantas situações, eu já passei por algumas, acredito que você também tenha passado por muitas, talvez. Uma doença, quem sabe, que você olha e fala, não tem jeito, e de repente, uma cura. Eu não sei qual é a sua trajetória, o que você enfrenta, o que você já enfrentou. Mas o que eu sei, e o recado de Deus que eu trago para você nessa noite, é que Ele vê a sua aflição, é que Ele ouve o seu clamor e que Ele conhece o seu sofrimento. Então, quando a gente tem essas experiências de estar diante de um problema grandioso, e a gente começa a ver uma solução, uma resposta, uma porta, aquilo sendo resolvido, e a gente percebe, isso só pode ter sido Deus, porque a gente não tem explicação. Deus passou por aqui, Deus me visitou. Quando a gente tem essas experiências, a gente não tem outra resposta a dar, a não ser fazer como Moisés fez, prostrar o nosso rosto. Não significa literalmente se jogar no chão, mas prostrar o nosso rosto é render graças ao Senhor, agradecer ao Senhor. Falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me visitou. E quando a gente se sente, se percebe sendo visitados por Deus, a gente percebe que de alguma maneira Deus agiu, interviu, mudou aquele cenário, mudou aquela situação. Isso renova a nossa esperança, isso renova o nosso ânimo, isso nos alegra, isso nos dá vigor para seguir e para continuar. E a gente precisa crer, confiar, que ainda que o cenário seja o mais difícil, Deus continua agindo na história. Deus continua falando, Deus continua tocando nos corações, Deus continua abrindo portas, fechando portas. Porque às vezes a gente acha que Deus só age de uma maneira positiva, quando tudo dá certo. Mas às vezes as coisas dão errado e existe uma mão de Deus ali também, nos protegendo, nos guardando. Não é que Deus queira o nosso mal, mas muitas vezes Deus nos impede de dar alguns passos. Outras vezes Ele permite, a gente não sabe o porquê disso. Eu diria que na maioria das vezes Ele permite. Mas algumas vezes Ele intervém e Ele fala, daqui você não vai passar. Mas de uma maneira ou de outra, Deus permitindo, Deus abrindo portas, ou Deus fechando portas, o que a gente não pode perder do nosso coração, da nossa mente, é que Deus está agindo na história. Ele é o Senhor da história. Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele está agindo. Deus não está inerte, parado, no trono, olhando o que está acontecendo. Não, Ele está agindo. E o que Ele está fazendo? Ele está restaurando todas as coisas. Ele está trazendo tudo para o seu devido lugar. Por quê? Porque lá na queda, lá em Gênesis, a gente vê que a queda afetou tudo. O pecado, ele desequilibrou todas as coisas. Por exemplo, a queda comprometeu a nossa relação com Deus. Por quê? Porque antes o homem era desejoso de estar na presença de Deus. O que a queda fez? Nos impele, nos impulsiona para longe de Deus. O que antes era prazeroso para o homem, a queda inverteu isso. Agora o que a queda faz na nossa mente? O seu prazer está longe de Deus. Só que isso é uma mentira, isso é o pecado, a força do pecado.
que fica o tempo todo falando no nosso coração, nossa mente, que a nossa alegria, que o nosso prazer está quando a gente caminha pelas nossas próprias pernas, seguindo os passos para onde a gente quiser fazer o que a gente quiser com a nossa vida. Mas isso é a mentira, o engano da queda. Porque a nossa real alegria e felicidade está na presença do Senhor, porque nós fomos criados por Ele. Então é nele que a gente encontra alegria, paz. É nele. É nele. O pecado afetou a nossa relação com Deus, mas o pecado também afetou a nossa relação com o próximo. Você lembra do texto bíblico, quando diz lá qual foi a atitude de Adão e de Eva, quando eles se perceberam? Eles se esconderam um do outro. O que acontece com o descendente deles? Caim e Abel. Um irmão mata o outro. Então, caos, desordem, desequilíbrio, resultado do pecado. A maldade, ela entrou na história humana. Então, a nossa relação com Deus é afetada. A nossa relação com o outro se tornou afetada. A gente, ao invés de cuidar do outro, de amar o outro, agora a gente mata o outro. Mas a nossa relação com a criação também foi afetada. Você lembra que Deus fala, agora você vai ter que trabalhar. E a terra vai produzir o quê? Espinho. Nossa relação com Deus é afetada. A gente o tempo todo está longe de Deus. No sentido de, existe um impulso em nós que fica nos movendo para longe de Deus. A força do pecado. Que também faz com que a gente olhe para o outro de uma maneira distorcida. E a gente tem dificuldade agora de se relacionar com o próximo. A gente deixa de ver o outro como um próximo e passa a ver o outro como um inimigo. Olha para o nosso cenário atual, o contexto atual. Se não é isso que está acontecendo. As pessoas olham para a outra e elas enxergam como o próximo. Esse é o meu próximo, esse é meu semelhante. É assim que as pessoas olham? Ou esse é meu inimigo? Então, isso aí é resultado da queda. É um movimento que é resultado da queda, do pecado. A gente olha para o outro não como próximo, mas como um inimigo. E a gente olha para a criação, ao invés de a gente cuidar da criação, o que a gente faz? A gente estraga tudo. O que Deus falou para Adão fazer? Cuidar da terra. Não falou para ele estragar. Falou para ele cuidar. Falou para ele colocar nome nos animais, que ele teria autoridade, falou, você vai cuidar. Aí o que a gente faz? A gente estraga. Por quê? Porque também é resultado da queda. Então, se a gente não tem consciência disso, a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, ela é comprometida. A gente precisa compreender isso. Que por conta da força do pecado e da queda, nossa relação com Deus está comprometida e a gente tem que contar com o auxílio do Espírito Santo, pedindo forças para que a gente possa ter alegria de estar na presença de Deus. Por isso que é muito mais fácil a gente não ter vontade de estar na igreja, por exemplo, do que de estar na igreja. Porque não estar na igreja é prazeroso para a nossa carne. A gente acorda assim, domingo está muito sol, está nublado, está meio frio. Então, é isso. Está muito cheia a igreja, está muito vazio. Não, lá tem a música muito alta. Não, tem a música muito baixa. Sabe o que é isso? Lá no fundo, é a nossa carne falando, fica aí sozinha, não vai para lá não. É isso. E a gente vai dando desculpa. Porque eu cheguei lá, tem uma pessoa que não me cumprimentou direito, eu fiquei... Desculpa. Tudo desculpa. Essa força nos impedindo de desfrutar desse tempo de comunhão, de adoração. Então a gente precisa contar com o auxílio do Espírito Santo. E foi isso que Moisés fez aqui. Ele percebeu o quanto ele era incapaz e foi preciso que Deus trabalhasse no coração dele, falando, Moisés, eu estou com você. Isso é algo que eu estou fazendo por meio de você. Não é você que está fazendo isso, sou eu. E a gente precisa olhar a nossa vida assim. Compreender que Deus está fazendo algo na nossa vida, por meio de nós.
E qual é a nossa responsabilidade? O que nos cabe? É contar com o auxílio do Espírito Santo. É falar, Senhor, eu não estou preparado para isso. Eu não tenho condições. Mas eu sei que é o Senhor quem está fazendo. Então eu vou me colocar aqui à sua disposição. E eu estou falando aqui, parece que alguma coisa pode dar essa ideia, né, de que é alguma coisa para fora, alguma coisa externa. Eu não estou falando disso. De você fazer uma atividade na igreja, participar. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando daquilo que precisa acontecer no seu coração, no meu coração. As transformações que a gente precisa vivenciar, as experiências que a gente precisa ter com Deus. Às vezes a gente olha e fala, eu nasci assim, eu passei a vida toda assim, não tem mais o que mudar, não tem mais o que fazer. E Deus está falando, às vezes, com a gente, vamos lá, eu não quero você dessa forma, eu não quero você assim. E a gente fica brigando com Deus. Não, Deus, vida inteira assim, agora eu não vou mudar isso, não vou mexer nisso. E Deus está falando, não, não é isso, não é esse meu plano para você, não é esse lugar que eu tenho para você, não é dessa forma que eu quero que você viva. Então são coisas que a gente precisa vivenciar do nosso coração. E às vezes a gente fica olhando, o que eu tenho que fazer para Deus? Eu tenho que ir lá, fazer aquilo outro. Sim, a gente precisa fazer muita coisa. Mas talvez antes disso tudo a gente precisa olhar para o nosso coração. E falar, Senhor, como é que o Senhor está trabalhando no meu coração? O que o Senhor está modificando em mim? E talvez eu esteja aqui relutando com o Senhor, como Moisés fez. Não, eu não sou capaz não, eu não vou fazer isso, eu vou ficar aqui. E Deus teve que ficar lá. Não, Moisés, vamos, Moisés, vamos, até que ele entendeu. Então esse texto também nos lembra, não apenas que Deus vê, ouve e conhece a nossa aflição, o nosso choro, o nosso clamor, mas esse texto também nos lembra que Deus está realizando uma obra no nosso próprio coração. E para terminar, esse texto também vai nos fazer pensar sobre um Deus que age da forma que Ele quer. Um Deus que age da maneira que Ele quer. Talvez um tema para essa mensagem seja encontrando Deus em lugares inesperados. Encontrando Deus em lugares inesperados. Por quê? Porque Moisés estava num deserto, cuidando dos animais. Ele não estava dentro do templo. Olha que coisa. Ele não estava diante do texto sagrado, lendo. Ele não estava cantando e adorando ao Senhor, ouvindo um louvor. Onde ele estava? Cuidando de animais, vivendo. Ele estava vivendo. Ele estava realizando uma atividade normal para ele, do dia a dia. Mas, de repente, naquele lugar, naquele deserto, Deus se manifesta de uma maneira milagrosa. E por que isso é importante? Porque a gente precisa estar sensível à voz de Deus aonde quer que a gente esteja. Que Deus pode falar com a gente em qualquer lugar. Ele pode falar com a gente aqui, claro. E o nosso desejo é esse. A gente se reúne para isso, para ouvir a voz de Deus. Mas a gente precisa estar sensível à voz de Deus, que pode se manifestar em qualquer lugar, no ônibus, em qualquer lugar. E uma coisa muito importante que a gente precisa também observar é que muitas vezes quando a gente diz Deus pode falar com você, a gente imagina algo milagroso, uma voz como Moisés, né? Uma trovoada. A gente às vezes imagina essas coisas assim, mais romantizada. Mas sabe como é que Deus pode falar com a gente? Através de uma conversa que você tem com uma pessoa. Você está conversando com uma pessoa e de repente ela fala algo que impacta o seu coração de uma maneira, e aí você fala, caramba. Só que o problema é que às vezes a gente bloqueia. Às vezes alguém vem com uma palavra que pode ser também uma palavra de confronto, e o que a gente faz? Muro, bloqueio. Por quê? Porque a gente não quer ouvir isso. A gente só quer ouvir coisa boa. E às vezes Deus está falando com a gente
numa conversa, numa música que a gente ouve, em algo que a gente vê, o salmista vai falar isso, né? Que os céus proclamam a glória de Deus. Ele está olhando para a criação, para a natureza, ele está falando, ó, Deus está falando. Olha que extraordinário. Olha que sensibilidade do salmista. Ele não está dizendo assim, eu abri as escrituras, o que ele tinha na mão, e aqui Deus está falando. Ele não fala isso. O que ele fala? Os céus proclamam a glória de Deus. Ele está olhando para a natureza. E ele está dizendo, Deus está falando, Deus está agindo. Ele olha para a natureza e ele percebe Deus. Ele olha para a criação e ele percebe Deus. Por quê? Porque ele está sensível. E a gente precisa dessa sensibilidade. De perceber Deus aonde? Só na igreja? No domingo? Na terça? A gente reduz muito o ser de Deus se a gente pensar assim, né? Na verdade, a gente não reduz. A nossa percepção é muito reduzida a respeito de Deus. Se for desse jeito, que Deus só fala com a gente na igreja, que Deus só fala com a gente se a gente estiver diante do texto sagrado, se Deus só fala com a gente se a gente pedir uma oração para alguém. Não. O que o texto vai dizer? O que Deus está falando para Moisés? Eu ouvi e eu conheço a aflição, o sofrimento, a dor, o clamor. E você acha que Deus não conhece a sua aflição, o seu clamor, as suas orações? Deus conhece. Deus conhece. E Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele pode enviar respostas para a gente nos lugares mais inusitados possíveis. Como ele fez com Moisés, no meio de um deserto. Encontrando Deus nos lugares mais inesperados. Seria um título, um tema que eu colocaria para esse trecho das Escrituras. Qual é a minha oração para mim e para você? Todas as vezes que a gente se sentir pequeno demais diante de Deus, pelas nossas limitações, pelos nossos erros, a gente precisa lembrar que o que Deus quer fazer na nossa vida não depende de nós, da nossa força. Não dependia de Moisés aqui. Não dependia dele. O que Deus tem para fazer na sua vida está para além de quem você é. Para além. O que Deus tem para transformar no seu coração está para além de qualquer coisa. De qualquer capacidade sua. De qualquer coisa do seu ser. Aquilo que Deus tem para fazer, Ele faz porque Ele quer fazer em você. Ou por meio de você, através de você. A gente precisa lembrar, e esse texto também vai nos lembrar, que por vezes a gente tenta negligenciar a voz de Deus. Moisés disse, eu não dou conta disso, Senhor. Isso é muito grande. Eu não posso voltar lá. Se eu voltar, eles vão me matar. E Deus teve que trabalhar no coração dele. E você sabe o final da história? O povo sai da escravidão. O povo sai do Egito. Porque Moisés acreditou na palavra de Deus. Moisés confiou na palavra de Deus. É verdade que Deus teve que ficar ali. Moisés, vamos, Moisés. É verdade. Não foi tão fácil assim. E isso é uma beleza do texto bíblico. Isso é algo grandioso no texto bíblico. A gente precisa olhar para a Bíblia de uma forma menos romantizada. A gente precisa olhar para a Bíblia e falar, Moisés era homem. Com as nossas falhas, assim como nós. E quando ele diz, Senhor, eu não quero, eu não posso, eu não dou conta, é o que a gente também faria. Qual é a diferença de Moisés? Que ele luta com Deus, ele reluta,
Mas tem uma hora que ele se entrega. Ele fala: Senhor, eis-me aqui. Essa é a diferença. Não é porque Moisés era um homem especial. Deus escolheu Moisés na sua fragilidade, sabia. Tem um trecho que Moisés vai falar: eu não sei falar direito. Eu não posso ir lá falar porque eu não sei falar direito. É preciso que uma outra pessoa conduza e esteja com Moisés, a interpretar o que Moisés tinha que falar. Moisés é um homem limitado, mas ele confia na voz do Senhor. E esse é o nosso movimento. Senhor, o que o Senhor está trabalhando no meu coração? Eu confio no Senhor. Quais são os caminhos que o Senhor está me direcionando a seguir? Eu confio no Senhor. Eu vou me entregar à tua palavra. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Confiança. E a gente também precisa lembrar com esse texto que Deus não fala só através ou somente nesse ambiente que a gente chama de igreja. Deus fala aqui dentro? Sim. Deus fala quando a gente abre as Escrituras e volta o nosso coração para a palavra dele? Sim. Deus fala quando a gente ora? Sim. Deus fala quando a gente canta um louvor? Sim. Deus fala por meio dos louvores? Sim. Tudo isso é verdade. O problema é que muitas vezes a gente restringe a ação de Deus a isso. A gente acha: eu vou domingo na igreja porque lá tem algo de Deus para a minha vida. Aí na sua casa não tem, não? E no seu trabalho, Deus não pode te encontrar ali, não? E mais, a maioria das vezes, e eu vou falar por mim, eu nunca ouvi de Deus nada assim de forma miraculosa, raios, trovões, vozes. Eu não tive essa experiência. Não estou falando que alguém não possa ter. Na Bíblia está cheio disso. Moisés ouviu: Moisés, Moisés. Samuel, Samuel, Samuel. Muitos tiveram essa experiência de ouvir Deus falando de forma miraculosa. Não foi a minha experiência. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente precisa perceber que Deus fala nos mínimos detalhes, em coisas que a gente nem imagina que Ele pode estar ali se manifestando. Uma planta que começa a queimar no deserto. E quando Moisés se aproxima daquela planta, ele ouve a voz de Deus. Agora imagina se Moisés não se aproxima daquela planta. Aí a gente pode dizer, sendo muito racional, teológico: mas Deus é soberano, Ele faria de outra maneira. Sim. Mas o fato é, e quando a gente não percebe Deus falando com a gente, nos mínimos detalhes? Deus vai falar de outra maneira, em outro momento? Sim. Mas naquele momento a gente perdeu aquela experiência. Talvez a gente demore mais a chegar aonde Deus quer nos levar. Porque a gente está esperando coisa grandiosa demais e Deus está aqui numa plantinha que está queimando perto da gente. Que a gente tem essa sensibilidade de viver atento com nossos ouvidos, com a nossa consciência, com o nosso coração aberto, percebendo por onde Deus está se manifestando. Fala: isso aqui é de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus para mim. Isso aqui é a orientação de Deus para mim. Isso aqui é Deus se movendo. Essa pessoa não chegou aqui em vão. Essa palavra dessa pessoa foi Deus falando comigo por meio dela. Que a gente tem essa sensibilidade de olhar para a vida e perceber que Deus está se movimentando nessas pequenas plantinhas que estão queimando ao nosso redor. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por nos lembrar aqui mais uma vez que o Senhor é o Senhor da história, o Rei do Universo,
nos lembrar que o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa dor, vê, ouve o nosso clamor. Obrigado por nos lembrar que nós não estamos sozinhos, por mais que a gente às vezes se sinta esquecidos e desamparados por Ti. Mais uma vez, o Senhor falando conosco aqui por meio desse texto. Eu vejo, eu ouço e eu conheço o sofrimento, o clamor, o choro, a dor de vocês. E obrigado também, Pai, por nos lembrar que o Senhor está falando a todo instante, agindo a todo instante, nos pequenos, nos mínimos detalhes. E às vezes a gente não percebe porque a gente fica esperando algo sempre grande, mas a gente precisa estar sensível à Tua voz, que se manifesta nos lugares mais inesperados, Pai, da nossa vida, do nosso cotidiano, no dia a dia. Que o Teu Santo Espírito abra a nossa consciência, nos encha, Pai, de sensibilidade. E que a gente também possa ser, Pai, voz de Deus aqui nessa terra, para anunciar aquilo que o Senhor tem a falar para pessoas que estão perto da gente. Que a gente viva também com essa consciência. Porque assim como Moisés respondeu o chamado e de fato tirou o povo do Egito, que a gente também, Pai, tire pessoas desse Egito, dessa escravidão, desse sofrimento, dessa angústia. Trabalhe no nosso coração para que a gente também possa ser bênção para outras pessoas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé para a gente terminar? Amém. Queria fazer mais uma oração antes de a gente sair. Pai bendito, ainda na Tua presença, eu coloco, Pai, cada vida aqui diante do Senhor, cada pedido de oração, cada necessidade. Nós confiamos no Senhor, confiamos na Tua boa mão, sabemos que o Senhor é poderoso para mudar qualquer quadro, qualquer cenário, qualquer dor. Sabemos que o Senhor é poderoso para abrir portas, também para fechar quando necessário. Sabemos que o Senhor pode mudar, Pai, completamente um quadro, um cenário, restaurar, Pai, saúde. Tudo isso nós entregamos ao Senhor nesse momento. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, Pai. Que somente o Senhor é poderoso, Pai, para nos abençoar de tal forma. Que a gente tenha um resto de semana abençoado por Ti. Que a gente volte para as nossas casas, Pai, em segurança, em paz. Que a gente tenha uma noite tranquila de sono. Que a gente tenha dias, Pai, onde a Tua bênção seja visível aos nossos olhos. Nós colocamos tudo diante de Ti, clamando pelo nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmão, irmã, boa continuidade de semana. Cumprimente alguém do seu lado. O pessoal que vai ficar para o ensaio, a Viviane está aqui. Eles podem se organizar aqui para o ensaio. Até domingo.